Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. No Café com o Campa eu trago um assunto pontual, um assunto que te ajuda a você ter uma empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente? É uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende de você para tudo. No final, abro um debate e abro para dúvidas também, quem quiser tirar uma dúvida comigo. Eu sou Fernando Campagnolo e treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente, uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende do dono para tudo. E o tema que eu escolhi para trazer nesse dia aqui é algo que faz toda a diferença. Na verdade, usar isso que eu vou falar hoje é o que faz a empresa ser inteligente. Ignorar esse tema ou aplicar esse tema do jeito errado, dificilmente você consegue ter uma empresa inteligente. Qual que é o tema? Como a cultura de processos ajuda a empresa inteligente a lucrar mais. E se acha que a cultura de processos ajuda mesmo a empresa inteligente a lucrar mais? Vamos ver aqui nessa live. Eu quero te fazer 3 perguntas e eu quero que você me responda isso. Você precisa ficar em cima de tudo lá na tua empresa para garantir que o lucro aconteça? Tem que estar lá mandando as pessoas fazer, tem que estar lá conferindo se fizeram, tem que dizer o passo a passo como que é, tem que ficar lá olhando para as pessoas, microgerenciando em cima ali para garantir que simplesmente elas cumpram as suas tarefas? Me conte aí, vamos ver, ó. Ok, vamos para a segunda pergunta, tá? Vamos para a segunda pergunta. Quando você tem lá um colaborador e aquele colaborador está dando resultados, nossa, o cara está desenvolvendo bem, está fazendo acontecer, está fazendo as coisas andarem. E de repente essa pessoa chega para você e diz que vai sair e ele sai no outro dia, já não vem mais trabalhar com você. Ele faz falta? Agora é o seguinte, ó, terceira pergunta. Se você olhar para um setor específico, por exemplo, um setor que tem mais pessoas, lá tem 5, 10, 15 ou até 3, 7, sei lá, pega um setor específico. Há diferenças gritantes de rendimento entre aqueles colaboradores daquele setor? Um produz muito mais, um não tem jeito, um tem que estar empurrando, um dá conta sozinho, o outro tem que estar sempre pedindo para os outros, não consegue terminar. Acontece isso com você? Ó, vou te falar o seguinte, por que essas perguntas? Porque se você respondeu sim para pelo menos uma delas, tá? Não é as 3, sim para pelo menos uma delas, significa que na tua empresa não tem a cultura de processos, tá? Tua empresa não faz parte a cultura de processos. E deixa eu te contar assim, ó, na minha primeira empresa foi uma escola, né? Um dia eu errei pra caramba até eu aprender o jeito certo. Lá, graças a Deus, aprendi o jeito certo, aprendi boa parte do que eu ensino hoje. Claro, desde lá pra cá tenho aperfeiçoando, tenho estudado cada vez mais. Aliás, conhecimento é algo que é o meu maior investimento. O que eu mais coloco dinheiro é em conhecimento. Isso tem uma razão muito simples. Conhecimento ninguém me tira. Invisto pra caramba em cursos, eventos, mentorias, mastermind, invisto muito, porque conhecimento ninguém me tira. Quanto mais eu aprendo aqui, mais eu consigo evoluir, mais eu consigo ensinar de jeito diferente. Então, desde lá para cá, vem evoluindo muito. Mas o ponto de start, o ponto de virada, foi realmente aquela primeira empresa, onde eu não sabia fazer as coisas. Eu era programador de computador e resolvi virar empresário, coisas totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, a maioria das empresas começam assim. A gente tem uma profissão, a pessoa tem uma profissão, resolve abrir uma empresa e acha que exercendo bem a profissão vai dar jeito, as coisas vão acontecer. Mas não é bem assim. Para ser empresário, existem conhecimentos que a gente tem que ter. Se a gente não tem, a gente patina, a gente sofre onde não deveria sofrer. A gente às vezes até tem um resultado positivo, às vezes até a gente tem sorte, contrata algumas pessoas e dá tudo certo, mas uma hora ou outra coisa vai dar ruim e a gente fica perdido. Então o conhecimento certo faz toda a diferença, mas eu não tinha esse conhecimento. E determinadas tarefas na empresa, algumas coisas que não era do meu métier, tudo que tinha a ver com a parte técnica eu dominava, não tinha problema. Agora qualquer outra coisa, gestão, RH, financeiro, qualquer outra coisa que eu não sabia fazer, eu queria contratar gente que sabia. Não, vou contratar gente que sabe, gente super competente. E o critério de escolha dessas pessoas era pegar gente que, ele sabe fazer bem feito. Pronto, beleza. E até alguns davam certo na minha empresa. A maioria não dava, alguns até davam. Mas esses que davam certo,
Quando ameaçavam de sair, meu Deus do céu, eu tentava fazer tudo que era proposta para cobrir, tentava segurar a pessoa de tudo que é jeito, mas mesmo assim, às vezes não dava, às vezes a pessoa simplesmente saía. E aí quando saía, aquilo que ela fazia ficava ali parado, ficava esperando outra pessoa super competente assumir aquele lugar. E o que acontecia? Acontecia que isso comprometia o lucro. E todas as vezes que a gente fala disso, fala dessa questão de ter uma empresa que funciona, ter uma empresa inteligente, ter uma empresa que você não precisa ficar lá em cima controlando tudo, mandando as pessoas fazer. Quando a gente fala nisso, é normal que tem gente que comente assim, ou simplesmente pense assim, mas Campa, é só pagar bem, profissionais, paga as pessoas caras, contrata pessoas boas e aí tudo se resolve, elas vêm e sabem o que tem que fazer. Se isso fosse verdade, se fosse tão fácil assim. Normalmente quem pensa isso é porque ouviu algum empresário falar que fez isso, só que esse cara teve sorte. Ele deu sorte de contratar uma pessoa assim e essa pessoa na empresa dele se virou. Eu, sinceramente, eu não sou de contar com a sorte, não. Eu prefiro contar com método, eu prefiro contar com gestão, prefiro contar com organização e não com a tua sorte, não com a sorte. Mas claro que se a tua empresa for uma empresa inteligente, se a tua empresa for uma empresa competente, quanto mais pessoas competentes você vai contratar, mais vai ter resultado. Lógico, mas este é o critério principal. A tua empresa precisa ser competente, precisa ser inteligente, senão você vai só contar com a sorte. Então, uma empresa inteligente de verdade, ela conta com a cultura de processos. Esse é o critério principal para uma empresa ser inteligente ou não, ter a cultura de processos. E esse conteúdo que eu trago aqui para a live, todinho, eu tiro lá do meu curso do Método Empreendedor Líder e eu tiro das minhas aulas de mentoria para os meus grupos fechados de alunos que entram na minha mentoria. Mas assim, vamos lá. O que é uma empresa inteligente, afinal? Uma empresa inteligente é uma empresa que funciona, que não tem que estar ali demandando, não tem que estar dando ordens, não tem que estar empurrando com a barriga. Ela não depende do empresário para tudo. Ela depende do empresário para ir lá e dar um norte. O que é dar um norte? Vamos levar a empresa do ponto A até o ponto B, mudar o rumo dela, mudar o caminho dela. Ela depende do empresário para fazer isso. Ninguém é melhor do que o empresário para fazer isso, para estar lá no estratégico. Mas para o dia a dia, para as rotinas, para o funcionamento, ela não precisa, porque as pessoas, elas dão conta, elas sabem o que tem que ser feito, elas sabem os objetivos e a coisa funciona. Por conta disso, não há muitos incêndios. É uma rotina assim, por mais que seja cheia de atividades, por mais que seja fechada, com várias coisas para fazer, não há incêndios, não há correrias, não há atropelo, porque as coisas são organizadas para que isso aconteça. E a consequência principal disso é o aumento do lucro. Isto é uma empresa inteligente. Então, uma empresa inteligente, ela se baseia muito na cultura de processos e não só na cabeça das pessoas. Uma empresa que não é inteligente, ela precisa sempre contratar os melhores. Ela precisa dos melhores. Se ela não acha os melhores, está lá o dono fazendo. Uma empresa inteligente, ela não precisa dos melhores. Ela precisa de pessoas que estão na média e ela, com a sua cultura de processo, ela vai preparar essas pessoas para que essas pessoas saiam da média, evoluam e produzam grandes resultados na empresa. Agora, o que é a cultura de processos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para eu falar sobre a cultura de processos, eu primeiro tenho que explicar o que é processo. E processo, aqui eu já vou quebrar e anote aí, Anote aí, porque eu já vou quebrar o primeiro mito sobre processos. Tem muita gente que acredita que processo é um manual, é um passo a passo, é uma receitinha de bolo como faz uma tarefa. Isto não é processo, isto é manual. Ponto. Manual. Mas manual ajuda. Com toda certeza. Ajuda pra caramba. As pessoas terem um manual para seguir facilita muito a vida. Mas isso ainda não é processo. Isso faz parte da cultura de processo. Mas não é processo. O que é processo, então? Processo é um documento que estabelece o padrão de qualidade de cada uma das tarefas. O padrão que pode conter tempo de execução, prazo e como aquilo tem que ficar. Só que esse padrão é algo que possa ser medido. Eu atrelo indicadores que eu possa medir o resultado. Ou seja, o processo ele vai me dar desde o que starta aquela tarefa, tudo que tem que acontecer para aquela tarefa ser cumprida, que é um manual, pode ser um manual, e o resultado daquilo. Tempo, prazo, quantidade,
qualidade e como que eu vou medir isso, indicadores. Sem eu poder medir, não é processo. Começa por aí. E se a gente pegar lá o pai da administração, um cara chamado Peter Drucker, ele diz o seguinte, ó, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se eu não consigo medir, fica empírico, acho que está bem feito. Fulaninho, teu trabalho não está legal, você está muito demorado, você está muito lento, você está atrasando muito. Mas eu não estou medindo o quanto, eu preciso medir o quanto, porque quando eu meço, eu consigo tomar uma ação, eu consigo corrigir aquilo ali. Então, a base de processo é eu ter indicadores que meçam. Mas isso é processo. Agora, a cultura de processo vai além. E aqui vem a segunda crença que eu quero quebrar agora, eu quero que você anote, porque muitos empresários levam na cabeça por causa disso aqui que eu vou te falar agora. Sabe o que eles fazem? Para eu ter uma empresa inteligente é só ter o processo. Legal! Legal! Eu vou contratar um consultor, o cara vai vir na minha empresa e vai fazer todos os processos para mim. Eu pago caro, geralmente esses caras cobram caro, né? Aí contratam lá um consultor, o cara faz um trabalho lindo, faz processo, faz manual, faz tudo bonitinho, toda a documentação, e o cara fica numa facerice, paga feliz o cara. Só que aí passa 6 meses, passa um ano, sabe onde vai parar essa pilha de documento? Numa gaveta, num arquivo. Por quê? Porque não virou cultura, não enraizou, esqueceu que para chegar nessa parte de processos, existe toda uma base. E a base é o que? Você, empresário, tem que estar preparado para isso. As pessoas não vão aceitar de cara se você não souber vender essa ideia. As pessoas não vão fazer do jeito certo se você não comprometer elas com isso. As pessoas não vão seguir se você não estiver preparado para dar conta desses entraves que vão surgir. Então essa é a base. A outra parte da base é você preparar a estrutura da empresa. Processo, para mim, é como construir o telhado de uma casa. Eu não posso começar a construção pelo telhado. Eu tenho que fazer a fundação, tenho que fazer o contrapiso, o piso, as paredes, o teto, aí a gente vai para o telhado. Então existe uma construção para chegar lá. E é por isso que no Empreendedor Líder, processos está lá no módulo 8. Existe alguma série de coisas que tem que ser feita antes. Mas quem faz aquilo antes, quem constrói aquilo antes do jeito certo, chega lá e plim, faz isso funcionar. E segue, módulo 9, segue implantando, faz as coisas funcionar do jeito certo. Quem ignora a base tem dificuldade. Outro erro que às vezes as pessoas cometem em processos, vou lá para o Google. O Google hoje sabe, tem um monte de resposta, né? Então vai lá para o Google, busca lá modelos de processo, template de processo e um atrás do outro. Escreve, aquele emaranhado de papel e na prática também não funciona, porque processo é uma coisa, cultura de processos é outra bem diferente. Então quando você tem a cultura enraizada na tua empresa, a cultura de processos, algo acontece. O que acontece? Quando você não tem cultura de processo, mas você está preocupado com fazer bem feito, as pessoas começam a entender que fazer bem feito é importante. Só que com a cultura de processo, elas entendem que bem feito vale sim, mas o que importa é bem feito dentro dos padrões, de acordo com os processos. Então as pessoas elas já não começam mais a aceitar ordens que não tenham processos, que não têm essa cultura enraizada. Elas querem isso, elas precisam disso, porque elas veem a importância que é isso. E a importância não é só para você. A importância é para o conjunto todo e principalmente para elas. Porque se você é empresária, se você é empresário não gosta de apagar incêndio, você pode apostar que o teu colaborador também não gosta. Ele não quer saber de ter que refazer coisas, tá ali patinando, ver que o trabalho dele não está rendendo, ele quer ver que ele está se sentindo produtivo. Quando você tem pessoas comprometidas, né? Que é outro elemento fundamental, que é assunto para outras lives aqui. Mas veja bem, quando a cultura de processos está enraizada, toda a tua equipe ela sabe 4 coisas que são fundamentais. 4 coisas. Elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem quando elas têm que fazer, elas sabem como elas têm que fazer e elas sabem por que elas têm que fazer. E vou te falar, o segredo está nesse porquê. Por quê? O porquê faz toda a diferença para a cultura de processos. Quando eu não sei o porquê, quando a minha equipe não tem o porquê, e aqui vem outra coisa que eu quero quebrar aqui, Tem muita gente que acredita que processo é robotizar as pessoas, é engessar as pessoas. Quando você não foca no porquê, você vai engessar mesmo. Então, o porquê é imprescindível. Então, isto é cultura de processos. Isto é cultura de processos.
Agora vamos lá. No que ajuda? Por que a cultura de processos ajuda uma empresa a ter mais lucro, aumentar o lucro? Só que veja bem, ó, aumentar o lucro de forma natural, sem sofrimento, sem ter que empurrar, sem correria e sem acabar com a tua vida. E eu vejo assim muitos empresários que têm lucro, conseguem dar um belo padrão de vida para sua família, mas não tem vida, não dá o que a família mais quer. Quem tem família, gente, família, eu acredito que para a família importe muito ter patrimônio, importe muito carro bom, casa boa, importe muito ter bens dentro de casa, mas tem coisa que para eles é mais importante, é o seu tempo. E assim, ó, meu filho hoje tem 20 anos, e quando ele era pequeno, quando eu era empresário apagador de incêndio, eu caprichei em dar um padrão de vida boa para ele. Eu dava muitas coisas que os amigos dele não tinham, dava muitas coisas caras. Só que hoje, converso com ele, ele pouco lembra dessas coisas caras. Ele lembra daqueles momentos que ele viveu comigo, com a mãe dele, daquele dia que eu levei ele no parquinho, aquele dia que eu levei ele a andar de mini jeep, aquele dia que eu ensinei ele a andar de bicicleta, que eu levei ele em tal lugar, ele lembra dessas coisas. E é isso que as pessoas mais precisam. É isso. Então é importante dar bens, é importante dar materiais, mas é importante dar o seu tempo. Então, para mim, cada um com as suas crenças, tá? Cada um com as suas crenças, eu respeito as suas crenças, se você pensar diferente, tudo bem. Mas na minha crença, as duas coisas têm que andar junto. Padrão de vida e qualidade de vida. Essas duas coisas têm que acontecer. Se essas duas coisas não acontecerem, você não tem uma empresa equilibrada. A tua empresa está em desequilíbrio. E pode ser que aquilo não se sustente por muito tempo. E eu ensino o que eu ensino hoje, eu treino empresários do jeito que eu treino, seja no Empreendedor Líder, seja nas mentorias, seja no Stratis, eu treino porque eu acredito de verdade que o empresário precisa ter essas duas coisas andando junto. Padrão de vida e qualidade de vida. E para isso, a empresa sendo inteligente é fundamental. Então veja bem, quando você tem lucro, como cultura de processos ajuda você a ter esse lucro, mas esse lucro que preserva a tua vida, garante a tua qualidade de vida. Ele consegue isso, cultura de processo consegue porque garante uma das coisas. E um dos fundamentos, assim, um dos fundamentos principais para você ter uma empresa inteligente é que a escala está na padronização. O que é escalar? Escalar um negócio é você ampliar um negócio, você crescer. Mas tem dois tipos de crescimento. Tem aquele crescimento à moda louca, aquele crescimento que se cresce de qualquer jeito, cresce fazendo experiência, cresce errando pra caramba, cresce comprometendo a tua vida e a tua saúde. Esse é um crescimento que não se sustenta. Mas tem o crescimento, aquele crescimento que é leve, que é fácil, que no momento que achou a receita, você vai replicar a receita. Então, a cultura de processos ajuda nisso. A escalar uma empresa está na padronização. Quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, assim, ó, McDonald's, tá? Eu não vou falar da comida McDonald's, mas o modelo de negócio McDonald's, ele cresceu exatamente em cima disso. Se você assistir o filme Fome de Poder, você vai ver lá os irmãos McDonald's lá, fazendo várias experiências, desenhando no chão, numa quadra, desenhando como é que ia ser a loja, como é que ia ser o layout, fazendo um teste com as pessoas, passando com bandeja, fazendo várias coisas, até eles descobrirem o modelo certo. No momento que eles descobriram o modelo certo, eles replicaram isso. Entrou o Ray Kroc na parada e começou a replicar toda essa história aí. E hoje, o que um McDonald's ganha dinheiro não é vendendo comida, é vendendo o próprio negócio, é vendendo lojas. Então é replicação. Só que veja bem, ó, essa replicação ela funciona em qualquer tipo de negócio, em qualquer ramo. Eu preciso achar o jeito certo de fazer. E aí eu começo a entender o que funciona, eu começo a entender o que não funciona. O que não funciona eu aprendo, jogo para minha base de conhecimentos, aprendo para não repetir mais. E o que não funciona eu replico. Sem a cultura de processos é achômetro. Eu não consigo achar a fórmula certa. Eu acho que aquilo funciona, eu fico fazendo experiência, bato cabeça, às vezes acerto, às vezes erro. Então, com a cultura de processo, ela permite que toda a minha equipe faça as coisas sempre igual, sempre do mesmo jeito. Aquela disparidade de pessoas, um fazendo de um jeito, um fazendo de outro. Aí vem alguém na tua empresa e diz assim, não, eu não quero ser atendido pelo João, quero ser atendido pela Maria, porque a Maria sabe fazer, porque a Maria se preocupa com tal coisa. Aí, de repente, a Maria sai da empresa e leva os clientes junto. Ah, eu queria falar com a Maria. Não, a Maria não está mais aqui. Aí cata a Maria, vão onde a Maria vão. Por quê? Porque está na cabeça da Maria.
Agora, se a cultura de processos está na tua empresa, você pega, você pode até aprender com a Maria. Poxa, a Maria trouxe um negócio massa aqui que funciona, que é diferente, que dá mais resultados. Vamos aprender com a Maria e vamos jogar isso para a cultura de processos e vamos disseminar para todo mundo. Isso é cultura de processos. Então, consigo com que todos tenham o mesmo padrão, todos executem as coisas do mesmo jeito, sem robotizar, respeitando a essência das pessoas. Mas se todo mundo está fazendo do mesmo jeito, imagina assim, ó, que você tem aquela pessoa que produz 10, enquanto os outros produzem 5, 6. Já pensou se todo mundo pudesse produzir 10? Ou até 9, já estaria muito bom, você tem um resultado muito maior. Então a cultura de processo, ela permite isso. Ela permite os resultados sempre igual, sempre do mesmo jeito. E mais, ela ajuda a melhorar o lucro porque ela vai combater os desperdícios. E quando eu falo desperdício, eu estou falando de desperdício de tempo, eu estou falando de desperdício de material, de matéria-prima, de peça, de estoque, de dinheiro. Gestão baseada na cultura de processos elimina tudo isso, elimina falhas, elimina atrasos, porque você consegue medir, você consegue antever, você consegue garantir que as coisas aconteçam. Então, isto começa a eliminar aqueles pinga que vão saindo. Você já viu torneira vazando, deixar uma torneira pingando? Experimenta deixar para você ver quanto de água aquilo te consome no final do mês. Que a gente não olha, a gente olha o pingo. E na empresa é a mesma coisa. Aquele 1 minuto a mais que uma pessoa leva para fazer uma tarefa, aquele R$1 a mais que perde, aquela ida de novo lá no cliente porque foi lá e esqueceu alguma coisa, aquele cliente que veio no prazo que você prometeu e você não entregou naquele prazo, e aí gerou um efeito cascata, atrasou todos os outros. Esses pouquinhos em pouquinhos que, quando somados, dão um grande, muito significante para o teu lucro. Com a cultura de processos, isso não acontece. Sem contar que ajuda muito a melhorar o lucro por causa das pessoas. Porque veja bem, ó, uma empresa, isso aqui é importante, não deve ser a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso. A não ser que a primeira vez que você cai numa live minha ou num vídeo meu aqui. Ó. Mas se você já me segue há muito tempo, se você já é meu aluno há muito tempo, isto aqui faz toda a diferença, tá? Eu vou te falar de novo. Porque isso tem que estar claro. Quando você não tem a cultura de processos, você precisa estar atrás dos melhores. Tem que contratar os caras mais caros. Os caros é que fazem a diferença. Os melhores currículos, as melhores competências. Aí você faz um sacrifício, paga uma pessoa cara. A tua empresa está aqui, ó, nota 5. Sem cultura de processo é nota 5. Ela não passa de 5. É impossível. Aí você pega um cara nota 9, 10 lá, paga o cara por nota 9, nota 10 e o cara vai te dar resultado 5. A gestão da tua empresa vai trazer esse cara para baixo, vai limitar esse cara. Talvez esse cara não fique na tua empresa, talvez ele não aguente ficar na tua empresa. Ou pior, talvez lá na empresa do outro ele dava resultados nota 10 porque a empresa era nota 10, a tua é 5, ele não vai dar resultado nota 10. Mas talvez, mesmo ele sendo um cara nota 10, ele não consiga. A tua gestão vai travar esse cara. Ele vai custar 10 e vai te dar resultado 5. Agora, se a tua empresa tem gestão de processos, tem a cultura de processo enraizada, a tua empresa é nota 10. Aí, cara, você contrata uma pessoa nota 5, uma pessoa na média, uma pessoa com habilidades mínimas. Claro, não dá para contratar um engenheiro que não saiba usar um AutoCAD. Não posso contratar um mecânico que não saiba usar alicate, chave de fenda. Não, as pessoas têm que ter alguns conhecimentos. Mas você contrata essas pessoas nota 5, a tua cultura de processos, ó, eleva o cara para resultados nota 10. Então você tem gente que você pode pagar menos, porque essas pessoas não têm um currículo, não têm uma experiência tão grande, e essas pessoas começam a render muito mais. E aí você pode pagar mais essas pessoas porque elas estão rendendo. O que você acha que é melhor? Então você vai ter pessoas felizes na tua empresa, mas pessoas produtivas, pessoas que ganham bem e que te entregam resultados bons, sem você ter que estar empurrando, sem você ter que estar fazendo. Isso é o que a cultura de processos faz por você, por isso que ela melhora o lucro. E ela melhora o lucro porque, de repente, aquele cara que está dando resultados nota 10, na hora que ele sai, você não sofre com isso. A hora que ele sai, você consegue contratar outra pessoa, em pouco tempo essa pessoa está dando os mesmos resultados, porque a tua cultura de processos permite isso.
Então você acaba tendo uma produção muito mais ágil. As pessoas percebem que o que elas estão fazendo não está gerando incêndio, nem para elas, nem para você, nem para a empresa. Elas conseguem ser mais produtivas. E quando elas não são, a tua cultura de processos detecta isso. Opa, aquele setor está com problema. E aí está com problema naquele cara, aquela pessoa que não está cumprindo os processos. O que a gente tem que fazer para corrigir? Ah, faltou treinamento? Faltou vontade da pessoa? Contratei errado? Então troca e bota outra pessoa ali que segue aquilo ali, que eu treino com aquilo ali e faz aquilo acontecer. Então ela melhorando a gestão de pessoas, a cultura de processo vai melhorar a lucratividade. E isso tudo vai gerar menos dependência das pessoas, menos dependência de cabeça. Nada pior do que empresa que depende de cabeça de alguém. Pergunta pro fulano que é só ele que sabe. Se só ele que sabe, você tem um problema. Se só você sabe algumas coisas na tua empresa, se só você consegue fazer, se só você tem a resposta, você tem um problema. É difícil você sair da tua empresa. Você está acorrentado. Você é um escravo da tua empresa. E quanto mais escravo você for, menos você consegue trabalhar para tornar ela inteligente. Essa que é real. Mas não é só de você. Tem muito empresário que me conta assim, ó, isso aqui é como a gente fala lá no Sul, é uma barbaridade muito grande. Tem empresário que me conta assim, ó, Campa, a empresa não depende mais de mim, Campa. Eu contratei um gerente, Campa, e o cara é bom, o cara dá conta de tudo, joia, joia, depende dele. Agora não depende de você, mas depende dele. É ele que dá conta de tudo. E se esse cara sair? E se esse cara amanhã ligar para você, cara, eu tô doente e não vou para a empresa. E você tá de férias porque não depende de você, o que você faz? Então tá errado. A empresa não pode depender de você e nem de ninguém. A empresa tem que funcionar. Tem que funcionar sozinha. Por que isso? Porque se ela depende, por mais que ela depende de um gerente, dois gerentes, dos gerentes de setores, esses gerentes, eles passam o dia apagando incêndio. Eles passam o dia executando. E a função de um gerente não é executar. A função de um gerente é garantir que a equipe inteira daquele setor que ele gerencia entregue os resultados. Se ele está executando, ele não vai fazer isso. Se ele está executando, ele virou uma réplica de você. A empresa depende dele, o setor depende dele, ele não pode sair. Ele não pode fazer outras coisas, ele não pode melhorar, ele não pode olhar para processos. Então, uma empresa inteligente, ela não depende de ninguém. As coisas acontecem. Então, não precisa de gerente, Campa. Claro que precisa. Precisa de gerente medindo, olhando indicadores, treinando as pessoas, acompanhando as pessoas, apoiando as pessoas, liderando, garantindo que elas entreguem os números que você, dono da empresa, definiu. Isto é uma empresa inteligente. E a cultura de processos melhora o lucro também porque ela foca na gestão da qualidade. E aqui vem outra coisa, ó. Aqui vem outra coisa que eu quero que você anote. Muitos empresários acham que é só fazer os processos, só criar a cultura de processos e deu. Se eu não medir a qualidade, não adianta nada todo o esforço que eu fiz. Processo precisa ser auditado. De quando em vez, um setor tem que ser auditado. Vamos olhar se tudo foi cumprido do ponto A até o ponto B. Vamos olhar se os indicadores estão batendo. Vamos medir isso. Vamos medir se está mantendo aquilo que eu quero e se dá para melhorar. E me acredite, sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Então, fazer a gestão da qualidade é fundamental. Quando você faz a gestão da qualidade, você começa a apertar parafusos, você começa a diminuir tempo, você começa a diminuir desperdício, você começa a ganhar qualidade, você começa a ganhar uma série de outras coisas que sem isso é impossível. E aí, permite que você faça um elemento fundamental para a melhoria do lucro, que é inovar. Inovar a empresa. Empresa que não inova, ela morre no tempo. E inova é outra coisa que eu quero falar, que às vezes a gente costuma acreditar, e eu achava isso no passado. A inovação é coisa de empresa de tecnologia, é Vale do Silício, é Elon Musk, é Google, essas são empresas inovadoras. Não é isso. Inovar é simplesmente você quebrar conceitos, é você mudar, fazer jeitos diferentes. Fazer coisas diferentes, fazer aquilo que ninguém está fazendo. Às vezes é a mesma coisa, você pode vender o mesmo produto, o mesmo serviço, mas levar de jeito diferente. Eu fui passear domingo com a minha família, com a Cris e o Bruno, na Praça da Liberdade, em São Paulo. E lá de longe a gente viu um trailer ali, um trailer que vendia limonada. Só que aqueles vendedores tradicionais de limonada, eles teriam lá, limonada tanto o copo, ponto.
talvez o melhor limão, o melhor não sei o que. O cara criou um marketing totalmente diferente. Ele falava coisas do tipo assim, ó. Coisa do tipo assim, ó. Limonada de coco colombiano causa uma série de danos, você vicia, você gosta, você tem mais disposição. Ele criou um monte de coisa, um monte de frases ali. Então ele vendia aquilo diferente. E fila para comprar a tal da limonada. Você entende? Então, inovar, às vezes, é essas pequenas coisas. Eu aumentar meu ticket médio, eu corrigir uma etapa aqui que está lenta, está gerando muito erro, está gerando atraso. É a gente buscar um jeito diferente de contratar pessoas. Isso é inovar. E quando você tem a cultura de processo desenvolvida, você não está escravo da tua empresa, você tem tempo para essas coisas. E é isso que vai melhorar a tua empresa. É isso que vai melhorar. Então, quero te falar assim, ó, que você pode fazer para começar a colocar o pé já na cultura de processos? Campa, você vai ensinar a fazer isso agora? Quem me dera ter esse poder. Eu tenho um curso inteiro para ensinar a criar cultura de processos. Não consigo fazer isso em 10 minutos, mas eu consigo te dar uma aspirina aqui. Uma aspirina para você começar dar um alívio, né? Aliviar um pouco aquilo que está te incomodando na tua empresa. E o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você pegue aquelas tarefas que mais dão problema, pegue uma dessas tarefas. Qual é que mais dá problema? Qual que mais dá problema? É tal tarefa. Então pega essa tarefa e meça assim, ó. Começa a pensar assim, ó, o que eu tenho que fazer nesta tarefa para que eu possa ter uma qualidade melhor nessa tarefa e que eu possa medir o resultado. Se você criar esse hábito de fazer isso, pelo menos, enquanto você não consegue ainda criar cultura de processos, cria esse hábito. Mapeia uma tarefa problemática, pensa tudo o que tem que acontecer e pensa como você vai medir se aquilo está acontecendo ou não. Pronto, você já tem uma aspirina, um alívio de dor gigantesco que vai ajudar você a ganhar um recurso que é fundamental, indispensável e mais caro de todo empresário, que é tempo. Então faz isso a partir de hoje. Chega na tua empresa, mapeia uma tarefa problemática e pensa assim, o que tem que acontecer para essa tarefa funcionar e como que eu vou medir se funciona do jeito certo ou não. Pronto, você já começa a ter um alívio gigantesco. E esse conteúdo todo que eu trouxe aqui, eu extraí lá do Empreendedor Líder, que é o meu curso para ensinar você a ter uma empresa inteligente, e também com pitadas lá da minha mentoria, que é onde a gente reforça isso, para que os meus alunos do Empreendedor Líder consigam ter resultados muito mais rápidos. E eu quero abrir aqui para perguntas nesse momento aqui, para perguntas. Mas antes de pergunta, fale assim, ó, fale para mim, ó, de tudo que eu falei nessa live, o que você pode aplicar imediatamente na tua empresa, o que você pode fazer ainda hoje? Comenta aí para mim. Deixa nos comentários o que você pode fazer ainda hoje. Ah, olha aqui, ó. A Elis Regina colocou uma ação que ela vai fazer. Achar o setor mais produtivo e medir. Olha aí, ó. Parabéns, Elis Regina. Show. A Denise diz que vai sentar hoje no meu tempo livre hoje e analisar o que preciso fazer primeiro. Boa, Denise. Boa, parabéns. E já vou aplicar os processos. Olha, Elis Regina Rocha. Boa. Vieira, vou separar o problema, resolver um de cada vez. Isso aí, ó, sensacional. Não dá pra querer resolver tudo junto que a gente fica louco, né? A gente fica simplesmente maluco. Mas show de bola, então. Agradeço demais a tua participação. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Espero que você aplique pelo menos essa aspirina aí que a gente falou hoje, tá? Show de bola. O que é cultura na empresa? Ações definem cultura. Daí assunto para outro dia. Hoje a gente falou de cultura de processo, né? E é isso então. Agradeço demais a sua participação aqui. Encerramos mais uma edição do Café com o Campa. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!